aproveitar. Vou aproveitar o que muito do que o Zé falou, até reduzir vai me ajudar, porque vou reduzir o tempo aí. Então, a ideia é, como ele mesmo disse, né, nós somos professores de uma disciplina conjuntamente, Teoria do Estado, e dentro dela a gente pensou em fazer uma apresentação sobre o golpe, né? Então vocês estão servindo de cobaia, que é a nossa primeira apresentação, e ela está em preparação, né? Porque não era, você imagina, né, num curso de pós-graduação, não era o primeiro objetivo nosso falar especificamente do golpe, mas como o Zé acabou de apresentar, para uma discussão sobre o golpe no Brasil, alguns, né, gostam de falar muita coisa da política, dos agentes políticos e tal, isso é obviamente importante, a gente não vai diminuir nada disso, mas a gente acha que a gente tem alguns elementos de fundamento, vamos dizer assim, né, ou mais de raiz, para que o golpe se desse como se deu e as consequências dele, porque quem já esteve aqui, em outra apresentação minha, eu já apresentei para vocês, mas passo aqui rapidamente, mas eu já apresentei para vocês, não há sentido nenhum certos argumentos dos golpistas. Que, sei lá, nos últimos 15 anos o Brasil entrou numa catástrofe econômica, isso é falso. Então, é óbvio que esse discurso, tentando legitimar o golpe, como o Zé já expressou, mas eu vou repetir depois, o golpe para nós não é o golpe, não é só o golpe tirar uma presidente eleita, antes disso, mudar toda vamos dizer assim, um projeto, não era hegemônico, mas ele estava sendo gestado, e era perigoso, é isso que eu vou tentar mostrar. Perigoso para quem? Para nós aqui, para nós, pela maioria, não. Na minha opinião, para a maioria de nós, olhando assim, estão no sindicato, vocês estão sentindo as dores de dificuldade de aumentar o próprio salário, essas coisas. Então, para todos nós, seria melhor que o golpe nunca tivesse acontecido, por vista meramente da sobrevivência. Então essa é a nossa, vamos dizer assim, nossa visão geral. O golpe não é meramente aquela coisa parlamentar que a gente viu. Aquilo lá é uma parte do negócio, mas tem coisas mais fundamentais aí que levaram para aquilo, né? Não pode ser só uma briga de políticos. Tem que ser alguma coisa a mais, porque tem muita mudança muito fundamental acontecendo aí, e nem todas com justificativas no que foi a discussão lá do impeachment e etc. Então, como a nossa visão é de que o golpe é uma questão de classe, né? Tem que ter certa elegância e também tem que ter o adversário de classe. E o adversário de classe, meio que óbvio, são os salários, são os trabalhadores, né? Essa classe trabalhadora, se vocês se lembrarem de 2011, 10, 11, o que rolava na imprensa, pasmem, inclusive gente que se autodenomina de esquerda e agora denuncia o golpe, é que a gente tinha um apagão de mão de obra. Como coisa ruim. Apagão de mão de obra como coisa ruim não existe. Se você não tem mão de obra de certa qualificação para certas indústrias, importa gente. Tem um monte de gente aí com crise. Na Europa, eu lembro que eu falei disso em 2010, ontem, as pessoas riam de mim. Não sei se eu sou engraçado, mas era meio óbvio. Na Europa, você estava em 2010, você estava com 50 milhões de pessoas desempregadas, na Europa inteira. 50 milhões de pessoas desempregadas. Pô, faz um programa de trazer engenheiro
Em 2011, tá, pessoal? Vocês estavam só ganhando dinheiro, não tinha problema, vocês estavam faltando tempo para vocês. Então, chama gente de fora. Qual o problema disso? Todo lugar do mundo isso foi feito. Aliás, na Europa foi feito. Quando eles tiveram o que a gente chama de pleno emprego, eles começaram a chamar gente da África. Na Inglaterra é uma coisa super interessante. Na Inglaterra você vai lá, médico e enfermeiro é indiano ou africano. Eles roubam a mão de obra qualificada da Índia e da África, né, das colônias, né, das ex-colônias. É impressionante como você, quase qualquer médico que você vai na Inglaterra é Patel, o sobrenome Patel, é um indiano que vai te atender. Então, eles fizeram isso, eles não têm problema com isso. A gente que poderia ter, mas enfim, era uma questão de classe. Por quê? Porque... Ah, não está aparecendo. Está sendo... Deixa eu ver se aparece aqui. Sumiu. Ela sumiu aqui, ó. Mas sabe como é que tá? Aqui? Então, mas seja como for, ali sumiram os meus gráficos. Apareceu. Se não aparecer ali, eu falo aqui. Aí é um gráfico, esse é super legal. Aqui é um gráfico da... Deu um apagão. Deu um apagão aí, da mão de obra, eu fui falar mal do... Não tem Open Office. O Open Office no app. Não, ele pode desconfigurar um pouco, né? Se você quiser salvar no pendrive, eu tenho mostrar no e-mail, no Google, é capaz de aparecer lá no Não, tava no seu e-mail. No seu e-mail. Mas ali é o seguinte, ó. Eu mentalmente faço para vocês aqui. Aqui, talvez vocês estejam vendo uma sombra aqui, golpe. Mas consegui a visualização. Vai conseguir. O computador se voltou contra o golpe. Esse gráfico é muito bom porque mostra sinteticamente muito do que a gente quer falar. Tem um esquema no Google Scholar. Os seus alunos se interagem com os alunos. Newton mandou cuidado. Obrigada. Responsabilidade. Para o pessoal fazer trabalho do documento, vai inserindo na hora. Legal. É o Google. Então, Ele não é Microsoft, ele é Google. Olha só, isso aqui é salário mínimo real, já descontado a inflação. De 1950, que não dá para ver direito, mas de 1950 até agora, 2018. Observe que o golpe de 64, quem conhece a história lá de 64 e tal, foi justo quando o governo deu um reajuste 100% do salário para tentar manter a perda salarial anterior, para recuperar e tentar manter o padrão de salário, o governo era trabalhista e tal. Logo depois disso, é claro que não é o aumento do salário que levou ao golpe, veja bem. O que a gente está querendo dizer é a fundamentação do golpe. Isso aqui era um governo que não podia continuar. A razão é que os capitalistas nacionais não suportam ter que pagar salários minimamente decentes para o trabalhador. Eles não suportam por uma questão de que, como o Zé falou, para você manter um salário real crescente, é indubitavelmente necessário que você tenha crescimento da produtividade. Isso
qualquer economista aceita isso. Eu vou um pouquinho mais longe do que isso. Aí nem todos os economistas vão aceitar o que eu vou dizer. Mas eu sustento isso empiricamente. É que todas as sociedades capitalistas, na sua história, eu começo pela Inglaterra, ela vai fazer investimento, ou os capitalistas vão fazer investimento poupadores de mão de obra, como assim se diz, de aumento da produtividade, máquinas, equipamentos, etc., na medida em que os salários estiverem crescendo. A relação é inversa. Geralmente, os economistas convencionais vão dizer assim: a gente precisa fazer investimento para aumentar a produtividade e para aumentar os salários. Eu digo que é o contrário. Você aumenta os salários, aumenta o emprego, salários, força o capitalista a ter que investir para automatizar. Bom, aqui eu acho que faz mais sentido, automatizar. Ele precisa ser empurrado para o investimento. Veja, isso é um argumento, agora eu estou fazendo um argumento teórico. Nem todos aceitam isso, mas esse é um fato. Eu poderia mostrar não no nosso objetivo. Mas observe, quando eu digo isso, eu estou dizendo de uma relação entre capital e trabalho, que os capitalistas em geral, querendo sustentar a nossa tese, que os capitalistas em geral, aqui no Brasil em particular, por nossa situação de relação com outros estados capitalistas, o capitalista nacional, ele prefere, aspas, não prefere aí, a exploração nua e crua do trabalhador, quer dizer, baixos salários, do que ter que ele investir e concorrer localmente e internacionalmente. Para concorrer internacionalmente e localmente, com salários crescentes, ele teria que fazer investimentos crescentes em automação, para usar tá certo? Porque ele teria que aumentar a produtividade. Então, o salário mínimo, aqui, é claro, você vai falar assim: mas o salário mínimo não é o que é pago nas empresas. Sim, mas o salário mínimo a gente chama de, é uma proxy. Ela dá uma base em cima da qual os outros salários são mais ou menos reajustados, ou tem uma relação com o salário mínimo. Mais ou menos ele é como se fosse um farol. Você põe lá o salário mínimo e você sabe que esse padrão aqui é muito provavelmente igual ao padrão de crescimento de todos os salários na economia brasileira. Eu estou falando muito provavelmente para falar, mas não tem dados para isso. Infelizmente não temos. Aí é uma questão de estatística mesmo. Para todas as categorias e tal, isso não, pelo menos não de 1950 para cá, mas o salário mínimo tem. E a gente sabe que isso é uma relação mais ou menos aceita. Então você vê, desde o golpe de 64, golpe militar, o salário vem rebaixando. Tivemos um período ali de estabilidade na década de 70, até o começo de 80, crise da década de 80, do ano real para cá, os salários tendem a... O salário mínimo tende a crescer, no caso do ano real, por causa da queda da inflação. Mas depois, claramente, depois de 2006, devido à regra de reajuste do salário mínimo. Ali, quando no governo Lula se faz a regra de reajuste do salário mínimo, o que estava se dizendo é o seguinte: nós temos uma política de valorização do salário real permanente. Antes era casual, não era uma política dele. Ali é uma política permanente. Bom, não, digamos, muito provavelmente não houve tanta chiadeira, será que houve? Só um minutinho, Tá. só para... Fala. Isso beneficiou muitos engenheiros. E muitos engenheiros não conseguiram perceber e foram para as ruas para derrubar quanto que foi esse aumento. Porque, não sei se você sabe, os engenheiros têm o salário mínimo profissional. Que a grande parte ganhava muito menos. Tanto que se você vê os salários bases dos engenheiros das empresas, Sanepar e outras empresas, o salário é bem mais baixo. E eles recebem um complemento em relação ao mínimo. Então a renda dos engenheiros, na grande parte, foi junto com a política do... Mas mais ou menos todos vão juntos. A lei ainda vige. É interessante, a lei do salário mínimo ainda vige. Por isso que ali a gente vê o salário não deixou de cair depois do golpe, o salário mínimo não deixa de cair depois do golpe,
Mas eu vou mostrar na sequência aqui. Tá aqui já? Eu vou mostrar na sequência que olha o que acontece lá. A taxa de crescimento do salário real, agora eu estou pegando, não é mais o salário mínimo. Aqui, como eu falei, eu não tenho dados muito para trás, então eu fiz 2 momentos, só para vocês verem uma coisa. A taxa de crescimento do setor público e do setor privado aqui são só nas principais regiões metropolitanas do país. Então é Rio, Pernambuco, Bahia, Porto Alegre, São Paulo, Minas, Belo Horizonte. Então, setor público e setor privado, veja, mais ou menos a mesma lógica do salário mínimo ali entre 2006 em diante. Depois do golpe, né, digamos assim, para nós, lá já definitivamente claro, em 2014, o salário real derruba. E derruba, obviamente, por uma razão de que as classes capitalistas decidiram disciplinar os trabalhadores. Então, o que é o golpe? É disciplinar os trabalhadores. O que é disciplinar os trabalhadores? Vocês estão exigindo demais. Vocês estão, né, se dizia, é falso, tá? Mas se dizia em 2010, 2011, que a gente estava em pleno emprego. O tal do apagão de mão de obra e tal. Então, em pleno emprego. Tá, os trabalhadores fazendo muita pressão para aumentos salariais. Era comum, vocês devem lembrar disso, era comum, 2010, 11, 12, você ter muito mais categorias com reajuste acima da inflação do que abaixo dela. Hoje, mais ou menos, é o contrário. Tem proporcionalmente mais categorias que não conseguem nem o reajuste da inflação. E aí, aquela virada, nós estamos vindo aqui num crescendo de desemprego aqui, essa primeira onda aqui, era exatamente 2014, 2015 1. Ali quando a gente vira para crescer, é 2015 1. Justo quando o golpe, para mim, para nós, ele se estabelece de vez. O golpe é o golpe contra o povo brasileiro, o povo trabalhador, obviamente, os mais pobres. Né? E mesmo aquela outra curvinha, mas não está voltando, não estamos crescendo o emprego, etc. Não estamos crescendo o emprego, pessoal. Isso é a maior das falácias que a gente pode ter. A linha azul aqui embaixo, aqui é do IBGE, tá? A linha azul aqui embaixo é o que a gente chama de desemprego aberto. É o desemprego que todo mundo fala aí. A taxa de desemprego de 11, 12%. Dá uns 12,5 milhões de pessoas. Dá uns 12 milhões e meio, esse azulzinho aqui. Então esse é o número oficial, que geralmente é o que vai para a imprensa, né? Mas o IBGE ele calcula essa taxa aqui essa amarela. É só a primeira aí, meu. Já sumiu. Já sumiu. Ou eu peguei. Mas a taxa amarela ali é o que a gente chama de, o IBGE chama de subutilização da força de trabalho. São as pessoas que ou trabalham, ou desistiram de procurar emprego, porque procurar emprego é caro, tem que pegar ônibus, tem que ir numa fábrica, e se você está desempregado, você não tem dinheiro para ficar fazendo isso, então você faz isso de 20 em 20 dias, mês em mês, dependendo da sua expectativa de conseguir ou não emprego. Alguém falou para você, olha, tem uma fábrica lá que vai estar contratando. Aí o sujeito vai, mas se ninguém falar nada, ele prefere ficar em casa. Ele sai, procurar emprego não é sair pela rua caçando. Né? Então esse é um. O outro é gente que está trabalhando, mas é o que a gente vai chamar de bico. O cara quer trabalhar 8 horas e trabalha 4 horas, 2 horas, 3 horas. Na linha azul ele não entra como desempregado, nem aquele que desistiu de procurar emprego, mas na linha amarela ele entra e ele deveria entrar. E é com esse que a gente tem que se preocupar. Porque esses, todos que estão na linha amarela, é que estão realmente desempregados. O sujeito não tem um mínimo de renda para sobrevivência. E isso foi, olha só, desde o golpe para cá, isso só foi crescendo ao ponto de hoje nós temos aproximadamente 25 milhões de pessoas nessa situação. 25 milhões de pessoas
não têm emprego suficiente, trabalho suficiente, por assim dizer. Então são subutilizados. Esse é o golpe. E isso está fazendo os salários caírem. Porque a maioria das pessoas que entram lá na parte... A maior parte do pessoal que entra lá... Nessa partezinha aqui, ó, vamos dizer, essa curvinha para baixo aqui, na verdade é gente que perdeu o emprego e tá fazendo, abrindo quitanda, como eu falo. Se todo mundo estiver prestando atenção no seu bairro, você vai ver que tem um monte de quitandeiro novo no bairro. Gente que está tentando, pega o FGTS, pega o acordo com a empresa e tal, e se vira. Uber e essas uberização que chama às vezes, né? Aqui no meu bairro o pessoal não tem muito carro, da quitanda. Então veja, isso é que vamos dizer assim, do ponto de vista das classes, você quebrar o poder da classe trabalhadora de negociar o seu salário. Então a queda do salário que a gente viu anterior tem tudo a ver com essa situação aqui. Quanto maior o desemprego, menos capacidade de negociação vai ter o trabalhador, aí vem as reformas, digamos, aí vem o resto do golpe, que é um golpe de classe, é um golpe contra o trabalhador. Então, o resultado já está aparecendo, aí olha lá a linha azul, nós vimos num modelo, digamos assim, num projeto, mais ou menos, que estava levando a economia brasileira, a população brasileira a sair, né, dos seus índices mais terríveis, né, de pobreza e extrema pobreza. Logo depois do golpe, não é à toa, olha só, é uma inversão que não houve em nenhum momento nos últimos 20 anos. Logo depois do golpe, imediatamente nós temos uma reversão de uma tendência já, não vou chamar de histórica, há muito tempo, mas de um padrão de queda da pobreza, da extrema pobreza, que vinha ali de 2003, pelo menos assim, firme e constante para o seu fim. Em 2015, 2016, isso já volta. Então, é contra isso que se insurgiu os capitalistas. Contra essa... Tem um volta aqui, não? Volta aí. É que eu tenho que mostrar o antes, que eu fui rápido demais. Aqui é o seguinte, pessoal. Qual era... Pode deixar desse aí, só para... O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Qual era esse modelo? Além daquela distribuição de renda, aumento dos salários, salário mínimo, de todos os salários que eu tinha mostrado antes, a outra perna desse modelo, que vigorava até o golpe, até um pouquinho antes de 2014, na verdade, nós tínhamos a outra parte que é necessária e não dá para substituir, mas o golpe se insurge contra isso, que além da distribuição de renda, é o investimento público. O que puxava a economia brasileira mais recentemente na sua taxa de crescimento é o investimento público. Olha aqui embaixo, esse aqui é o PIB, né? A taxa de crescimento nacional, tá? É o PIB que se chama, né? Então, a nossa taxa de crescimento entre 2006 e 2010 foi de quase 5%. O que, para os nossos padrões mais recentes, é uma enormidade. Para agora, nem se fala. Para recentes, de 1980 para cá, crescer 5% é uma enormidade. Então, a média de crescimento em 5% em 2006 e 2010 foi algo extraordinário, no caso do Brasil, dado o seu histórico de 30 anos antes disso. E esse crescimento se deveu, em grande medida, ao crescimento do investimento público. Aqui tudo é investimento público, tá vendo? Agora eu vou passar, então tá, lá em cima, só para vocês acompanharem, aqui embaixo, expresso aqui, governos estaduais, governos municipais, governo geral, estatais, setor público como um todo. Então esses dois penúltimos, estatais e setor público. Vou me concentrar neles, tá? E aqui o PIB. É a mesma coisa ali embaixo, só que eu tentei, não sei se vocês conseguem ver melhor aqui. Então, ó, vamos nos concentrar, aqui é o PIB,
E aqui é setor público em geral, e aqui é, e ali é estatais. Então essa coluna estatais, essa setor público, PIB. Observe o seguinte, olha, eu destaquei o amarelo, não é à toa. Você tem no setor público uma taxa de crescimento do investimento como nunca antes desde 94. E nunca se repetiu depois de 94. Todos os setores do governo, particularmente este aqui, olha aqui, olha a taxa aqui, 23%, e esse aqui que é o governo geral, central. Então, esses dois aqui, que são em peso os mais importantes, aqui dentro está, por exemplo, a Petrobras, são os estatais, você tem crescimento acima, veja, aquilo ali é uma taxa média de crescimento anual, não é a taxa acumulada, a taxa média de crescimento anual era de mais de 20% de investimento público. Então, nosso padrão, se isso permanece por mais 10 anos, a gente era um outro país. É isso que eu estou dizendo para vocês. Mas acontece que o golpe já estava começando muito antes de 2016. Olha só o que acontece de 2010 a 2014. E depois de 2011 a 2015. Quer dizer, olhando pelas médias aqui, é óbvio que houve um golpe contra o setor público, contra o investimento público, não é o setor público, não é funcionário público, todo mundo odeia, né? Quem gosta de funcionário público, é o Zé aí, está dando aula aí de graça, né? Trabalhador improdutivo, não é isso, é contra o investimento público. Em 5 elementa, contra o investimento público. Que é a outra parte da perna do negócio, porque o investimento público favorece, obviamente, muito mais aos trabalhadores, porque aqui a gente põe, aqui é o setor, o governo central, obra que o seu impacto sobre saneamento, essas coisas que são para o trabalhador muito mais relevante que para o capitalista. O cara mora, sei lá, em Nova York, em Miami, Londres, ele está pouco se lixando se aqui passa esgoto ou se não passa esgoto. Na casa dele não passa. Transporte público. Então isso aqui tem muito mais efeito para o trabalhador e, como o Zé falou, para a produtividade do país. Para a produtividade do país. Eu não coloquei os dados aqui, mas é justo nesse período que nós temos a maior taxa de crescimento da produtividade do país em 30 anos. Poucos economistas falam disso, eu não sei porquê. Porque é meio óbvio. Quanto mais você investe, mais a produtividade cresce. É o nosso exemplo lá. Né? Então, olha só, foi um golpe nisso aqui também, porque isso aqui representaria, se a gente continua nesse padrão, representaria nós mudarmos uma relação de forças, para eu terminar, uma relação de forças que existe no capitalismo e os capitalistas não gostam muito que isso seja mudado, que é o seguinte, eles poderem falar o seguinte: vocês precisam da minha confiança para que o país cresça, seja próspero, etc. Todo capitalista vai dizer que nós dependemos do que eles fazem para a gente ser feliz. Vou usar uma expressão simples. Então, você vai dizer, mas os capitalistas não ganham com isso aqui, Fabiano? Ganham em parte. Mas só que, ao mesmo tempo que eles ganham, para continuar ganhando, uma vez que os salários vão crescer, o setor público vai ganhar peso na economia, eles vão ter que fazer investimentos deles, concorrendo com outros capitalistas. Aí, vamos dizer assim, romper com um certo equilíbrio dentro das frações de classe é um problema. Porque alguns capitalistas vão investir e sobressair, outros vão perder mercado se não investirem também. Lembra a minha teoria sobre o capitalista? O capitalista não investe porque gosta de investir, ele investe porque ele é pressionado, é na porrada que ele vai. Ou ele vai porque os salários estão crescendo, ou, na verdade é junto, os salários estão crescendo, ele precisa aumentar a produtividade para não perder lucro, ou porque senão ele perde mercado. Se outro capitalista entrar no mercado dele, ele perde.
Não é à toa que nós temos aí capitalistas que emergiram e tal, e você tem gritarias, favoreceu aquele, favoreceu o outro. Tem alguns, não dá para falar nome, né, mas mesmo no Congresso você tinha gente anti-golpista falando, tá vendo? Porque o cara lá do boi cresceu demais e esmagou a gente que está aqui vendendo boi. Até isso teve. Gente que era contra o golpe político, porque o campeão nacional do boi esmagava comprou, como é que é o nome daquilo? Frigorífico por aí e tirou o mercado da outra lá que é produtora de boi. É nesse sentido mesmo. Então, o golpe aqui é expresso economicamente numa coisa que um famoso economista polonês, famoso para quem é economista, né, não para o mundo, mas ele dizia o seguinte: os capitalistas eles fazem muitas coisas como classe, por exemplo, dar golpe, mas eles não investem como classe. E aí, se você tem um sujeito que aí neste caso é o setor público, sendo de certa maneira um concorrente para o capitalista, no sentido de, olha, ele vai ganhar tanto legitimidade na sociedade que agora mesmo as pessoas começaram a perceber que a gente não depende tanto assim dos capitalistas. Mas os capitalistas dependem de uma economia de um determinado jeito do que nós dependemos dele. Se isso ficar claro, eles perdem poder. Perdem poder com os seus trabalhadores e perdem poder de, vamos dizer assim, ditar a regra para o Estado. O que deve ser feito. Então, e aí o Kaleck falava, olha, ele chama isso os aspectos políticos do pleno emprego. Então, quando você está crescendo muito, os capitalistas vão ser contra o pleno emprego, contra o crescimento econômico, exatamente porque eles vão perder o poder hegemônico de dizer para que lado a sociedade vai, para como que vai ser feito os investimentos, quando, etc. Então, para resumir, né, não é à toa que a gente vê logo, a expressão disso que eu estou falando, vê logo depois da crise, olha, crise de 2009, e isso aqui já é 2011. Logo depois de 2011, a tendência, ou a trajetória da taxa de investimento é declinante. Os capitalistas não estavam querendo investir nunca. Ele não tem esse ímpeto necessariamente de vamos crescer, veja, não confunda o que eu estou dizendo. O capitalista ele quer mais lucro. Mas mais lucro pode ser conseguido de várias maneiras. Não precisa investir mais. Precisa aumentar a capacidade. Às vezes até não aumentar a capacidade é aumentar o lucro. Né? Vocês como engenheiro devem ter visto muitos casos semelhantes. Então, basicamente, essa é a mensagem, é um golpe contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores e mesmo aí contra um certo projeto que era cheio de contradições, né, que mais ou menos favoreceu as camadas mais pobres da classe trabalhadora brasileira. E nem essa migalha os capitalistas nacionais aceitaram e deram o golpe. E óbvio que não é uma parte que a gente tratou ainda, temos que ter mais elementos aí, mas é óbvio que não fizeram isso sem, como dizia o sociólogo Fernando Henrique, na época que ele fazia essas coisas, sem estar associado com as classes capitalistas do resto do mundo. É isso. Obrigado.